boa tarde. Vão chegando, vão chegando. Hoje o nosso tema, a nossa live, vamos falar sobre refluxo. Boa tarde. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre refluxo, o pessoal tá chegando. E aí, você sofre com refluxo? Sabe o que é refluxo? Como tratar, como lidar com refluxo? Esse será o nosso tema de hoje. Então já aproveita, vão entrando, vão chegando, lembrando que as nossas lives são sempre objetivas e permite aí a sua interação. Então, já aproveita se você tem dúvida sobre esse tema, já aproveita e deixa aí. Aí a Cal Lima disse que tem sintomas de refluxo ótimos, vamos falar sobre ele hoje. Vamos lidar com ele, certo? Então, boa tarde a quem está chegando. E vamos lá, vamos começar, né? Aqui não tem muita enrolação, não. Aqui vamos para conteúdo. Não, a live não ficará gravada. Eu vou subir, se tudo der certo, eu subo para o YouTube, tá? Mas não vou deixar aqui no Instagram, não. Então, vamos lá. Bem, primeiro, o que é refluxo? Você já teve, já apresentou sinais, sintomas, já foi diagnosticado com isso? Como é que eu sei o diagnóstico? Quem que dá o diagnóstico? Essas são as dúvidas frequentes quando a gente fala sobre refluxo. Então, vamos lá. Primeiro, refluxo. Refluxo tem como sinal e sintoma frequente, certo? Frequente o quê? O regurgitamento quase não sai da comida, então aquela sensação mesmo que a comida está tornando, certo? Ei, Lele, vamos voltar aqui. Vamos lá, vamos voltando. Então, aquela sensação que a comida está retornando, certo? Queimação, aquele incômodo é o que é mais frequente nesse quadro. Mas existem outros sinais e outros sintomas que a gente diz que não são tão claros, não são tão associados com o refluxo, que é o quê? Geralmente dor no ouvido, certo? Às vezes a pessoa tá com incômodo no ouvido, tosse, aquela tosse seca, e a pessoa não associa com refluxo. Aumento da salivação, então pode acontecer esse aumento da salivação. Dor torácica, e às vezes a pessoa confunde, tô tendo um infarto, né? Com infarto, com algo no coração, e é um refluxo. E sono, problemas no sono. Esses são os sinais e os sintomas mais característicos do refluxo. Queimação, essa tosse seca é o pigarro, o famoso pigarro, exatamente, excelente. Aumento da salivação, a dor torácica, certo? O sono, tem dificuldade de sono, e asma também pode estar associado, dor do ouvido, são alterações aí que não são tão associadas diretamente, mas podem sim ser sinais e sintomas do refluxo. Primeiro, no nosso trato gastrointestinal, nós temos boca, né? Primeiro passo, mastigação. Aí nós temos o esôfago, certo? E vamos para o estômago. O esôfago, ele é um tubo que conecta a nossa boca com o estômago. Então, ele faz a passagem, como se fosse um túnel que o alimento vai passar de um ponto A para o ponto B, certo? Então, a principal função do esôfago é essa, fazer essa ligação, o que você mastigou e vai chegar lá no estômago para dar continuidade ao processo digestivo. O que é que acontece? Quando chega no estômago, antes de chegar no estômago, existe uma portinha, certo?
Ao longo do nosso trato digestivo, existem portinhas que separam um compartimento do outro. No estômago existe também, que é um esfíncter, certo? Esfíncter esofagiano, certo? Esse esfíncter, ele fecha quando não tem, quando esse alimento do esôfago já passou, ele fecha e mantém o alimento lá no estômago, realizando o processo digestivo. O estômago é um meio ácido e ele é para ser ácido, tá? Por quê? Porque nós temos ativação de enzimas nesse meio ácido, nós temos quebras, por exemplo, de proteína. Então, é para ele ser ácido, é normal. Por isso que o nosso corpo tem essa portinha, esse esfíncter, para quê? Para evitar que essa acidez retorne para o esôfago e chegue, né, nessa região e você sinta todo esse desconforto, ok? Então, esse esfíncter protege esse retorno. O que acontece? Muitas pessoas que têm um refluxo, ela tem uma falha nesse esfíncter, certo? Nessa portinha. Esse esfíncter, ele é um músculo, certo? Então, ele fecha e ele abre. Fecha e abre conforme a demanda. Só que, em pessoas que apresentam refluxo, esse esfíncter ele pode estar frouxo, ele pode estar solto, então ele não veda corretamente. E aí acontece esse escape, esse retorno dessa alimentação, dessa acidez do estômago para a parte superior, esôfago, certo? Então, existe sim a questão fisiológica associada, ok? Então, deu para entender? Nós estamos na introdução do assunto. Já já a gente chega no como tratar. Bem, quem é que dá o diagnóstico? Quem vai lhe dar um diagnóstico é um gastro, certo? Um médico, um gastro. Você vai lá na consulta, ele vai fazer toda a parte clínica, vai solicitar alguns exames. Geralmente o exame mais solicitado é a endoscopia, para visualizar toda essa região, certo? É uma endoscopia. Existem outros, mas o mais comum é a endoscopia. Então, ele foi lá, viu, você chegou no diagnóstico de refluxo, certo? Como que eu sei que tem refluxo? Se você sente de 2 a 3 vezes na semana essa queimação, esses sinais, esses sintomas, é um indicativo de que você já tem o refluxo, certo? Agora, se você é daquela pessoa que tem uma vez, sabe? Uma vez ou outra, associado com algum alimento, com algo que você sabe que quando você come, você tem esse desconforto, então não necessariamente você tem aí o diagnóstico prevalente e associado do refluxo. Combinado? Então, se você sente de 2 a 3 vezes na semana ou até mais esse desconforto, é um sinal de alerta. Infelizmente, muitas pessoas não associam com o refluxo, porque o que acontece? Ela tem um desconforto, um incômodo, ela vai na farmácia, compra um antiácido e tá tudo bem, né? E vai levando a vida e vai mascarando o problema. Então, se você tem esse desconforto, é importantíssimo você procurar o tratamento. Procurar ver o que é um diagnóstico e depois tratar. Então, como o antiácido, né, não precisa de receita médica, então é bem comum as pessoas realizarem o que a gente chama de automedicação. E isso não é legal. Isso não é bacana, certo? Porque não trata a causa. Você não chega no diagnóstico, você não tem como tratar, certo? Então, já falamos sobre o diagnóstico. A Cal diz que começou a sentir depois medicamentos fortes. Sim, pode ter sim associação. Por quê?
a depender do uso contínuo e do tipo de medicação, você pode ter um aumento, uma alteração nesse estômago, né? Nesse pH estomacal, e aí favorecer esse refluxo, certo? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar nas minhas anotações, o que a gente pode acrescentar mais. Então, a gente já falou do diagnóstico, certo? Quantas pessoas têm esse diagnóstico? Se diz aí, se subentende que de 8 a 33% da população mundial tem refluxo, certo? E no Brasil, 12% da população tem refluxo. Claro, esse é a população que é notificada. Muita gente tem, mas não tem o diagnóstico, não procura saber, não procura o tratamento. Então, possivelmente esse dado é subnotificado, ok? Cris pergunta: existe remédio? E depois a gente fala, tá, Cris? Vamos focar aqui no assunto. Depois eu respondo você, prometo. Vamos lá, pronto. Então, agora, dando sequência, como é o tratamento, né? Eu sei que eu tenho refluxo. O que é que eu posso fazer para tratar? Bem, o tratamento, existem duas alternativas ou duas vias. O tratamento clínico e a cirurgia. A cirurgia é sempre a última opção. Então, o médico vai tentar ao máximo protelar essa cirurgia, ok? E vai aí entrar com a clínica. E o que é que a clínica vai fazer? Primeiro, estilo de vida, né, para o tratamento. Segundo, alimentação. Terceiro, medicação. Então, pode-se entrar com medicação como antiácidos, como os prazóis, como inibidores, né, também de histamina, certo? E os procinéticos são medicamentos aí que faz parte do tratamento. É importante a gente falar que muitas vezes a pessoa que tem refluxo, ela tem outras alterações associadas. Então, é uma pessoa que pode ter síndrome do intestino irritável, ela pode ter o que a gente fala de estufamento, né? Aquela barriga que incha, né? Bem facilmente. Não sei se vocês já viram isso associado. Então, aquela sensação de plenitude, né? Distensão abdominal. Tudo isso pode estar associado com o refluxo. Então, o refluxo é mais uma complicação desse trato digestivo que está alterado, que está desequilibrado, certo? Então, pode ter sim síndrome do intestino irritável associado, alergia também pode acontecer, certo? Então, é importante descartar se essa pessoa não tem alergia a trigo, a soja, a milho, certo? Ao leite. Então, é importante descartar. E também, às vezes, a pessoa tem constipação associada. Então, esse intestino lá não funciona bem, certo? Tem constipação, tem dor abdominal associada. Então, é uma pessoa que vive em constante desconforto, né? Então, é uma pessoa que tem, sim, dificuldades no dia a dia para lidar com essa doença que não é nada agradável, certo? E é importante a gente falar aqui, ó, dos prazóis, já que a gente falou que tá na linha do tratamento. Muitas vezes a gente entra também com os probióticos, tá? Claro que a gente vai avaliar se esse paciente não tem outra doença associada, como eu falei, uma SIBO, uma síndrome do intestino irritável, enfim. A gente chega no diagnóstico geral do paciente. Por que geralmente a gente pede ou indica o probiótico para esse tipo de paciente? Porque nesses casos, o omeprazol, os prazóis, né, de maneira geral, eles alteram a nossa microbiota intestinal, eles favorecem essa alteração da nossa microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, já está dizendo, fica lá no intestino. E
Esse desequilíbrio dessa microbiota favorece ainda mais todos os desconfortos. E aí tem outras doenças associadas. Então é importante, se faz uso dos prazóis, olhar como está essa microbiota e, se necessário, suplementar um probiótico. O que é um probiótico? Probióticos são bactérias, certo? Isoladas, então são bactérias que a indústria isolou, e você vai tomar, seja por comprimido, seja por sachê, certo? E aí você vai consumir esse probiótico, ele vai chegar lá no teu intestino, vai povoar, vai viver lá, né? Junto com a alimentação balanceada e equilibrada. E aí você vai ter uma microbiota saudável, tá? A gente já falou bastante aqui sobre desbiose intestinal e como essa desbiose intestinal é gatilho para diversas outras doenças, como a gente já falou, depressão, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, como a própria colite, certo? Também alterações, a gente já falou, no sistema nervoso central, Alzheimer, Parkinson, tudo isso pode partir de um intestino que tem uma microbiota saudável ou não saudável, certo? Desequilibrada. Então, os prazóis é importante ter atenção a eles. Claro, se a pessoa precisa tomar medicação, você não vai ser daqueles, eu nunca vou tomar medicação. A medicação tem sim o seu papel e a sua importância, mas não pense vocês que apenas tomando a medicação você vai conseguir tratar ou ter toda a qualidade de vida necessária. Por isso que existem os pilares do tratamento, que é mudança de estilo de vida, certo? E também aí alimentação e medicação caminham juntas, tá? Não é a medicação, tomei o medicamento, tô feita. Não, não é assim que funciona, tá? Então, continuando no tratamento, a gente já falou da medicação e o estilo de vida, não é? O que é que eu posso fazer no meu estilo de vida? Modular estresse. A modulação do estresse é fundamental. Então, o que é que você pode fazer para ficar menos estressada? Porque o estresse vai vir, uma hora ou outra ele vai aparecer, né? A gente não vive numa bolha, a gente vive num mundo, numa situação que vira e mexe, vai ter aí um problema para a gente lidar. E aí, cabe a gente lidar com esse problema, lidar com esse estresse, tá? É o que a gente fala de modular o estresse. Como eu modulo o estresse, Nutri? A partir da alimentação, claro. A partir de terapias, né? Como a própria meditação, como terapia, se for o caso, com psicólogo, como atividade física, como exposição solar, como atividades ao ar livre. Tudo isso vai lhe ajudar na modulação do estresse, certo? E a alimentação. O que é que eu tenho que evitar? O que é que eu tenho que tirar? Né? Porque a gente sabe que o refluxo é a grande questão. O que é que eu posso comer? O que é que eu não posso? É a grande dúvida. Vamos falar agora da alimentação, certo? Primeiro, é importante ver a tolerância de cada pessoa. Tem indivíduos que respondem bem a um alimento e tem outros que não. Então, é observar a sensibilidade e a individualidade de cada paciente. Claro que existem alguns alimentos que são mais propícios, ok? Exemplo, café. Tem pessoas que não se dão bem com o café. O que é que ela não se dá bem? O café em si pode ser irritante. Então, ela tem aumento, né, dessa acidez, dessa irritação gástrica e reflete nesse refluxo. Mas algumas pessoas se dão muito bem quando troca um café tradicional por um café orgânico. Olha que interessante, o orgânico fazendo diferença nos sinais e sintomas, né?
A frequência do café, então tem pessoas que conseguem tomar uma vez ao dia, não conseguem duas. Quando ela toma duas vezes, a pessoa já começa a ter os desconfortos. Também com café, pode ser também que ela, tirando o leite, né? Ela se sinta melhor, porque às vezes essa pessoa tem alergia ao leite e não sabe, ou uma intolerância, certo? Então, é importante observar todo esse contexto para dizer se tira ou não tira o alimento. E quem vai dizer é o paciente, ok? Pergunta: limão com água com limão, né? Que é tão comum nos shots. É necessário ter cuidado com esses shots no paciente com refluxo. Por quê? Porque tem um maior teor de acidez e ele pode sim ter uma crise ou ter um desconforto. Então, não é tão recomendado esses shots, tá? Sucos e chás, líquido de maneira geral, não associar com alimentação, certo? Então, não comer associado com líquido. Chás, vai depender dos chás. É importante não tomar chá nem de hortelã, nem de menta, tá? Porque eles têm um efeito aí de diminuir o tônus. Então, lembra que eu falei lá do tônus, do esfíncter? Então, é importante não consumir esse tipo de chá. Para você ver, são chás aí tão benéficos de maneira geral, né? Que a gente tanto recomenda digestivos, mas para o paciente com refluxo não é recomendado, certo? Falamos do café, falamos dos chás. Então, chás vai depender do chá, certo? A temperatura do chá também. Tem pessoas que toleram mais o chá frio do que ele morno. Então, também é uma coisa bem pessoal. Suco a gente sempre tem aquela premissa, né? Qual suco? E não adoçar o suco, de preferência um suco sem açúcar. Mas se é aquele suco, tudo é porque a gente, quando lida com alimentação, com comportamento alimentar, a gente tem que entender qual é o suco, né? Se é um suco que a pessoa ama, né? A pessoa tem paixão por aquele suco, não faz hábito, faz parte do dia a dia, não é do hábito dela. Então, se ela vai tomar um suco esporádico, é uma coisa, né? Um suco vamos lá, um suco que eu amo, mangaba, suco de caju. No dia a dia eu não bebo suco, mas se você tomar um copo, uma vez ou outra, não vai ser o fim do mundo, certo? Claro que a gente sempre orienta, prioriza aí a questão do... Estou acompanhando aqui os comentários. Sempre a fruta, certo? Chás que eu oriento, como eu disse, vai ser muito pessoal, mas começa por esses chás mais tranquilos, né? Camomila, cidreira, né? Esses chás mais próprio erva doce. São chás que geralmente as pessoas toleram bem. E aí vai observando a sua reação, ok? Chá sempre, pessoal. Priorizar o chá longe das grandes refeições. Por quê? Porque pode ser que esse chá interfira aí no processo de absorção dos nutrientes. Então, dê um intervalozinho entre o chá e a refeição. E, falando em alimentação ainda, de quem tem refluxo, é indispensável quem tem refluxo fracionar essa refeição. Então, é uma pessoa que tem que comer pouco e comer sempre. Então, é uma pessoa que tem que reduzir o volume alimentar. Então, não pode sentar e comer, como se não houvesse amanhã, certo? Então, é importante fracionar a quantidade e os horários, certo? Fracione. Muitas vezes eu observo muito, principalmente no consultório, ou nos atendimentos, quem tem geralmente gastrite ou refluxo são pessoas que passam muito tempo sem se alimentar. Então, pula lanche, pula refeição e não é salutar, certo? O chá verde vai depender, chá verde tem cafeína também, vai depender da sua tolerância, certo? Então, é importante observar.
O que mais na alimentação? Então, essa alimentação tem que ter baixo teor de gordura. Então, evitar, claro, óbvio, com certeza vocês já ouviram falar de fritura, né? Alimentos fritos. O modo de preparo dos alimentos é importantíssimo, ok? É importante ver os cortes das proteínas. Então, vai comprar uma carne. Compra uma carne com corte mais magro, com menos teor de gordura. Proteína, muito cuidado com o excesso de proteína animal. Então, se a gente já fala de maneira geral, principalmente quando a pessoa tem uma patologia. Então, muito cuidado com comer sempre carne, carne, carne. Não estou dizendo para você tirar, mas olhe a frequência. Dê também aí atenção para os peixes, inclua os peixes, né? No seu dia a dia, é importante o tipo de proteína também que você consome, certo? A questão dos cítricos, laranja, que até laranja, limão, tangerina. Então, é bem particular. Tem pessoas que têm, né, sensibilidade, tem pessoas que não têm. Então, observar no seu caso. Claro, tabaco, que é o fumo, álcool e refrigerante. Jesus! São itens que devem ser excluídos da sua vida, certo? Por quê? Porque eles são extremamente danosos para essa patologia. De maneira geral, para tudo, né? Não faz bem para a tua saúde. Então, se você já tem uma patologia, evita esses itens, certo? Chocolate, eu anotei aqui também para lembrar. Chocolate também depende. Tem pessoas que têm sensibilidade, tem pessoas que não têm. Então, observar. Sabe o que é interessante? O peso e a circunferência abdominal também é importante nesses pacientes. Por quê? Quanto maior a tua circunferência abdominal, quanto maior o teu peso, pior vai ser para o refluxo. Por quê? Porque esse excesso de circunferência abdominal e peso aumentam a pressão, né? Ó, aumentam essa pressão e aumentam o refluxo. Então, muito cuidado, tá? Então, por isso que perder peso, fazer aí uma mudança, né, de estrutura corporal também é importante. Não é o que acontece com as grávidas, não é? É muito comum como sinal da gravidez, que ela vai aumentando essa circunferência, vai aumentando o peso, e aí vai tendo aquela azia, aquela queimação, que também é característico dessa mudança corporal, certo? Claro, evitar doces e farináceos, tá? Então, doce, tudo bem com farinha, bolo, pão, essas coisitas, evitar, certo? O que mais que eu tenho aqui para falar? Bem, é isso. E a dieta Food Maps também pode aí ser legal, principalmente se a pessoa tem uma síndrome do intestino irritável, tá? Se tem outras alterações nesse trato digestivo, pode ser uma dieta. O que é uma dieta de Food Maps? É uma dieta com alimentos que têm baixa fermentação, certo? Então, esse empanzinamento, esse inchaço, então, reduz bastante. Mas é uma dieta que tem que ser monitorada. Por quê? Porque ela deve ser inserida por um curto período de tempo, porque você acaba restringindo muito. E a gente sabe que restrição alimentar favorece uma desnutrição. Então, ninguém quer aqui deixar um paciente desnutrido. Bem, eu acho, né? Por isso, deve ter esse cuidado com o tempo, o acompanhamento, para não ser uma dieta a longo prazo, ok? Outras dicas também que ajudam, né? Então, esse tipo de paciente, gente, comer e dormir tem que ter um tempo de aproximadamente 3 horas. Então, é indicado que o jantar, entre o jantar e dormir, ele passe 3 horas, certo? Por quê? Porque se você se alimenta e você vai dormir, a possibilidade de ter essa volta, esse retorno, né? Então, e esse incômodo. Então, observar o horário das refeições, ok?
ter um sono de qualidade, então ter lá toda aquela orientação, dormir no horário bonitinho, acordar no horário bonitinha, certo? A posição também de dormir se indica dormir para o lado esquerdo, certo? Para evitar também esse retorno. E ter algo aí que deixe essa cabeça mais elevada, certo? São práticas, né, que ajudam também no controle. Também pode ser bem interessante na hora de dormir um óleo essencial, aromaterapia, para dar aquela relaxada, certo? Contribui bastante. Então, pessoal, acho que é isso que eu separei aqui para a gente falar. Então, vocês viram que a mudança, né, de vida, a mudança alimentar é fundamental no controle dessa doença. E eu sempre gosto de deixar claro aqui que a doença não é o fim, certo? Muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico ou está sofrendo muito tempo com a doença e pensa que nunca vai ter fim isso, nunca vai parar esses sinais, nunca vai parar esse incômodo. Para, certo? Leva um tempo e leva um tempo muito significativo quando a pessoa tem uma pressa, né? Quando a pessoa quer ficar boa logo e muitas vezes não entende que vai requerer um tempinho, certo? Então, toda essa mudança de estilo de vida vai refletir no controle da doença, tá? É importantíssimo. Eu comi muito e tem me dado muito alívio. Não sei, não vejo uma associação direta com a maçã, certo? Eu amo maçã, é minha fruta preferida, tá? Não sei, ela não tem uma acidez, né? Ela não é tão ácida. Então pode ser por causa disso. Mas não tem uma associação direta, tá? A maçã é maravilhosa, tem fibra, né, na casca dela, tem a quercetina, que é um antioxidante. Então pode consumir sua maçã sem receio. Uma fruta que geralmente dá incômodo é a uva, né? Tem pessoas que têm o desconforto. Então, deixa eu responder a Cris aqui, né? Que a Cris fez uma pergunta. E aí, deixa eu achar aqui a pergunta da Cris. Você foi sobre glúten e lactose, não foi? Aqui, existe remédio para intolerância ao glúten e à lactose? Não, não existe um remédio para isso. O que existe no caso da lactose, existe a enzima, certo? Que é a lactase, então a pessoa faz o uso dessa enzima antes de consumir um alimento que tenha lactose. Muito cuidado com esses alimentos que diz que são sem lactose, porque não é porque não tem lactose. Você pode observar lá na lista de ingredientes, geralmente vai ter lá lactase, ou seja, enzima. É colocada a enzima nesse alimento. Então, quem tem intolerância à lactose, eu sugiro realmente evitar o consumo frequente, certo? E deixar a lactose para casos esporádicos, se for o caso. E se você já tem uma doença de base inflamatória, realmente, até essa doença estar tratada, estar equilibrada, você não consumir lactose. Sei que é difícil para muitos, né, retirar leites e derivados, mas é possível, tá? Se te faz mal, fica sem. A gente tem que aprender isso, né? Nem sempre é tão fácil, mas a gente tem que saber lidar com aquilo que não nos faz bem, certo? E o glúten não tem remédio para o glúten, certo? E o glúten pode, inclusive, estar associado também com esses desconfortos, né? Esses desconfortos gástricos. Então, glúten é realmente tirar aí da sua alimentação, certo? Onde é que está o glúten? Tem, inclusive, um post aqui no feed sobre o glúten, né?
que antes de tirar o glúten, é importante descartar se tem doença celíaca, tá? Então, existe exame para isso, um gastro faz esse tipo de exame. Então, você pode descartar se você tem a doença celíaca. Descartou, não tem, aí você pode retirar sabendo que você não corre risco, ok? Então, é isso. O glúten tá na farinha de trigo, na cevada, no centeio, no malte, né? Tá aí nesses... É uma proteína e está presente nesses alimentos, mas não só nos alimentos. A gente tem glúten em vários produtos cosméticos, e aí é importante observar, certo? Muito obrigada, meninas que participaram hoje. A Caulima, a Cris, o feijão. Sim, o feijão, ele faz parte da leguminosa, certo? Do grupo das leguminosas. E tem pessoas que têm, sim, maior sensibilidade à lecitina, certo? Então, vai depender também da pessoa. Então, quando tá tudo desequilibrado, quando a pessoa tá com essa doença em atividade, seja um refluxo, seja uma doença lá também no trato gastrointestinal, ela é mais sensível, tá? Então, entra aí, podem estar no FUBMEPS, tá? Que a gente falou, então, reduzir ou retirar esses alimentos. A manga, que é deliciosa, então é importante. E o feijão, também é importante o modo como se prepara esse feijão. Deixar de molho, de preferência deixar 12 horas de molho, certo? Descartar essa água, cozinhar, botar uma folhinha de louro, que ajuda no processo digestivo. Então, o modo também de preparo interfere bastante e reflete bastante nessa digestibilidade, ok? É isso, minha gente. Muito obrigada. Até a próxima. Eu tô querendo deixar as nossas lives nas segundas, tá? Sempre esse mesmo horário. Aí eu aviso a vocês, tá? Muito obrigada, beijo. E a live eu não vou deixar salva aqui no Instagram. Eu vou baixar e vou subir lá no canal do YouTube. Então, se você quer assistir de novo, quer enviar para alguém, vai lá no YouTube daqui a pouquinho, vai estar lá, viu? Que é Priscila Ribeiro, nutricionista. Você vai me encontrar por lá e tem outros vídeos por lá que você pode também assistir e conferir, tá? Beijão, fiquem com Deus, boa semana, né? Até a próxima. Eu que agradeço a vocês pela companhia, pela troca. Foi muito, muito bom.